Olá, meus amores, boa noite. Vamos falar um pouco sobre parasitologia, tá? Parasitologia, ela é a ciência que estuda os organismos que vivem no interior ou no exterior de outro hospedeiro, obtendo alimento às expensas de seu hospedeiro, consumindo-lhes os tecidos e humores ou conteúdo intestinal, ok? Então, o estudo da parasitologia é fundamental. Pois por quê? Porque as doenças parasitárias, elas são frequentes na população mundial. A parasitologia humana recebeu importância renovada, uma vez que com a globalização o mundo tornou-se menor devido à rápida movimentação de pessoas e imigrantes de áreas endêmicas. Tá? Então, no Brasil, a prevalência de enteroparasitoses ela possui alto nível, onde são mais precárias as condições socioeconômicas da população, segundo Pessoa, 1982. Então, de acordo com esse autor, ele fala que devido à precariedade em que a pessoa vive, devido a não ter condições de uma boa moradia, um bom salário, saneamento básico, acesso à saúde gratuita, então as pessoas realmente elas ficam mais vulneráveis a adoecer mais de verminose. E segundo a Organização Mundial de Saúde, em 75/95, Michel, em 1997, eles relatam que a amebíase, 10% da população mundial tem amebíase, certo? Giardíase, 200 milhões, ascaridíase, 1,3 bilhões, ancilostomias, 1,3 bilhões, tricoríase, 900 milhões, estrongiloidíase, 35 milhões, cestoidíase, 65 milhões. Ou seja, então vocês podem ver que realmente é muito grande, né? A quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que realmente têm essas verminoses. Então, a parasitologia, na prática, ela abrange o estudo de quê? Dos protozoários, dos helmintos e artrópodes, onde a maioria dos parásitos de importância médica e veterinária estão situados. Então, aqui é uma giardia, aqui é um helminto e aqui é um artrópode. Então, o grau de intensidade da doença parasitária depende de vários fatores. Hoje, quais são eles? Então, depende muito. Por exemplo, se a pessoa pega uma verminose, depende muito da imunidade dela, depende muito do ambiente que ela vive, da virulência do protozoário, do parasita, né? Então, depende da idade, do estado nutricional. Por quê? Porque a idade, vocês sabem que o organismo funciona bem mais lento, né? Mais devagar. Ou seja, bem mais lento. Então, a idade e o estado nutricional, se a pessoa não está bem nutrida, não come todos os nutrientes necessários que o organismo precisa, o que acontece? Ela fica fraca, debilitada, então fica mais susceptível a ter doenças, né? Então, a associação de um parasita com outra espécie, o grau de resposta imune-inflamatória desencadeada, o número de formas infectantes, então tudo isso realmente prejudica a pessoa, né? Realmente ela fica mais doente devido ao organismo dela não estar forte, né? Devido à carência de algum nutriente, uma vitamina. Então a imunidade fica baixa e a pessoa acaba sendo acometida pelos parasitas, que se não for tratada causa danos sérios na vida do ser humano. Apesar do grande avanço tecnológico, o alto padrão educacional, da boa nutrição e de boas condições sanitárias, até mesmo os países desenvolvidos estão sujeitos a doenças parasitárias. Desta forma, o estudo da parasitologia humana é de suma importância. Por isso que vocês estão vendo dessa disciplina parasitologia, até mesmo para saber que esses parasitas existem, que causam doenças e que nós devemos ter cuidado. Aqui vocês podem ver o parasitismo, comensalismo e mutualismo. Essa associação de mais significa benefício para a espécie. O parasitismo, ele tira benefício do seu hospedeiro, né? Que acaba realmente prejudicando um pouco o outro, né?
O neutralismo e o comensalismo significa que não há nem efeito positivo nem negativo. Na competição e no parasitismo, menos, né? Significa que há um efeito indesejável na interação. Aqui vocês estão vendo o protozoário, no caso a giardia, né? Que causa realmente dor, diarreia, vômito, né? Todos esses sintomas. A Trachomonas vaginalis, que causa a secreção amarelada no canal vaginal. Tem o Trypanosoma, né? Brucei, cambiense, doença do sono. Tem a Leishmania ospia, que causa a leishmaniose, né? Então são protozoários causadores de doença. O que é protozoário? São organismos unicelulares, eucariotas, heterotróficos, protistas, semelhantes a animais. A designação protozoário significa proto, que quer dizer primeiro, mais o quer dizer animal. Vivem na água e no solo. Então, vocês estão vendo o protozoário aqui, que vocês estão vendo o núcleo, aqui é o cromossomo do protozoário, as organelas, né, dentro do protozoário, que dentro do ser humano causa malefício. Então, Rose, quais são as formas de transmissão desses parasitas? O parasita ele é capaz de reproduzir, disseminando seus ovos, costuma infectar outros hospedeiros, tá? Dos quais eles retirarão dos meios de sobrevivência através do parasitismo, ou seja, se beneficia de que o outro coma. Por exemplo, tem os nutrientes do ser humano, dos alimentos que ele come, se nutre, aí ele vai tirar benefício para ele, né? Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou de uso a objetos, no caso aqui é a pediculose. A criança está com piolho, né? Forma de transmissão dos parasitas podem ser transmitidos através da água, dos alimentos, das mãos não lavadas, né? Poeira, através do solo contaminado, larvas por hospedeiros, intermediários, no caso o molusco e muitos outros meios. Então vocês estão vendo aqui o molusco, né? O homem pisou em cima e se contaminou, né? Classificação dos parasitas segundo alguns critérios, ó. Quanto ao número de hospedeiros, ele pode ser monoxênico, quando ele utiliza um hospedeiro, e heteroxênico, quando ele utiliza mais de um hospedeiro, né? No caso 2. Quanto à localização dos hospedeiros, eles podem ser ectoparasitas e endoparasitas. Ecto quer dizer fora, endo quer dizer dentro, ou seja, ele se aloja dentro do organismo da pessoa. E quanto ao número de células, eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Rose, quanto ao número de hospedeiros monoxênicos, que são eles? São parasitas que realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Foi o que eu acabei de falar, né, para vocês. Por exemplo, ascarilubricoides, né, e o enteróbios vermiculares, né, no caso é o oxiurus. Então, no caso aqui, o hospedeiro definitivo é o homem, né, na reprodução sexuada. Quanto ao número de hospedeiros, eles podem também ser heteroxêmicos, quando eles utilizam mais de um hospedeiro, né? Parasitas que se completam o seu ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 hospedeiros, no caso a Schistosoma usp, que no caso é a Esquistossoma, e o Trypanosoma plus, tá? No caso aqui, o homem se contaminou, né? No rio aqui, o que aconteceu? Houve uma hepatomegalia, ou seja, atingiu o fígado dele. Então, esse fígado, o que aconteceu? Sofreu uma ação dessa larva, então essa larva se transformou-se em cercária e depois contaminou aqui o caramujo, né, o molusco, e depois em miracídio, né, e depois ela veio para cá em forma de cercária e acabou contaminando o homem. Então existe esse ciclo, né, da Schistosoma usp, no caso é o Esquistossoma. Aí quanto à localização dos hospedeiros, tem o ectoparasita, que são os que se localizam nas partes externas do hospedeiro, né? No caso, sanguessuga, o piolho, a pulga, né? Estão vendo aí. Quanto à localização do hospedeiro, pode ser endoparasitas, dentro, né? Causar a doença internamente. São os que se localizam nas partes internas do hospedeiro, como eu acabei já de falar para vocês. No caso, a
abelhinhas solitárias, que é a lombriga e o citosoma. Aqui causou a famosa barriga d'água, né? No caso da tênia, a gente vai falar mais na frente, tênia saginata e a tênia soleum. Quanto à localização dos hospedeiros, eles podem ser endoparasita, como eu já falei, que justamente localizam dentro do hospedeiro, né? Quanto ao número de células, pode ser unicelulares, possuem uma única célula que apresenta um núcleo organizado, como vocês já viram, já mostrei. São, portanto, organismos eucariontes, tá? Tem seu núcleo, né, bem direitinho, as organelas. E são pluricelulares, são organismos formados por conjunto de células semelhantes e interdependentes que desempenham ou mais funções. São, portanto, organismos eucariontes, no caso são os eumintos. A relação do parasita e hospedeiro. Existem diversos tipos de interação entre parasita e hospedeiro, mas com frequência provoca uma resposta do sistema imunológico com diferentes resultados. Destruição do próprio parasita e cura da infecção, limitação da população parasitária, levando ao equilíbrio da relação. Então, na parasitologia, vocês vão ver muito essa palavra equilíbrio. Então, quando há esse desequilíbrio, né, então acontece o quê? Uma perda para o hospedeiro. Ou seja, o homem acaba sendo prejudicado por algum tipo de parasita. Hipersensibilidade ou inflamação pode levar a necrose do tecido, entorno, enfim, depende do que o paciente foi acometido. Então, aqui a ação dos parasitas sobre os hospedeiros. Nem sempre a presença de um parasita em um hospedeiro indica que está havendo uma ação patogênica do mesmo. Geralmente ocorre um pouco de distúrbios, pois há uma tendência do equilíbrio entre a ação do parasita e a capacidade de resistência do hospedeiro. Então, depende muito do organismo da pessoa. Se ela tiver uma imunidade ok, beleza, ela não vai sentir nada. Então, é diferente, né? Por exemplo, se o Trypanosoma cruzi infectar um tatu, ele não sente nada, né? Ou seja, a imunidade dele é boa, o organismo dele não reage em relação à questão nada, não sente nada. Mas se o Trypanosoma já infectar o ser humano, ele já vai ter a doença de Chagas, é diferente. Aí aqui nós temos a ação patogênica dos parasitas, que é muito variável. Pode ser esfoliativa, tóxica, mecânica, traumática, irritativa e anóxica. Aqui na esfoliativa é quando o parasita ele absorve os nutrientes ou o sangue do hospedeiro e pode deixar pontos hemorrágicos, tá, na mucosa quando abandona o local de sucção. A ação tóxica é quando acontece algumas espécies produzem enzimas metabólicas que podem lesar o hospedeiro. Já na ação mecânica, algumas espécies podem impedir o fluxo do alimento, no caso bile, absorção alimentar. Então, para vocês verem quanto essa questão de verminose ela é séria. Já na ação traumática é provocada geralmente pela migração de formas larvais de eumintos, embora vermes adultos e protozoários possam fazê-lo. Já na ação irritativa, alguns parasitas têm a propriedade de sensibilizar o organismo humano, causando fenômenos alérgicos. Então, na anóxia, qualquer parasita que consuma oxigênio da hemoglobina ou produz anemia é capaz de provocar uma anóxia, tá? Então, relação entre os seres vivos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tchau!